paz ao teu coração. Hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, acolhamos a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa sabedoria, para que, ouvindo a tua voz, sejamos por ela conduzidos, de tal modo que evitemos o mal e busquemos com toda a nossa força praticar o bem e servi-lo. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir os últimos versículos do capítulo 5 de São Mateus. E vale lembrar que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus trazem para nós o grande sermão da montanha de Jesus, que a gente poderia dizer que é o coração do Evangelho. É a boa notícia que Jesus nos traz e é o ensinamento principal de como deve ser o seu discípulo. E nesta parte que nós meditamos um trecho ontem e meditamos um trecho hoje, Jesus está falando justamente de como o discípulo deve viver a lei. E reafirmo, nós devemos viver de um jeito diferente. A nossa prática religiosa, a nossa prática de fé e a nossa vida como um todo não pode ser igual às dos outros. Tanto que Jesus, acabamos de ouvir, diz: olha, vocês ouviram o que disseram: ame os vossos amigos e odeie os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Olha a mudança que Jesus faz. Então isso foi o que vocês escutaram. Agora vocês vão escutar o que eu estou dizendo, hein? E o que eu te digo é: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aqui nós temos o distintivo nosso. O que é que faz a gente diferente de todos? O que é que faz de fato eu e você brilharmos como luz do mundo e darmos sabor como o sal da terra? É o amor aos inimigos. É isso que Jesus está nos chamando aqui agora a viver. Jesus, então, ele está fazendo com a gente esse caminho de nos tirar da multidão, de nos tirar daqueles que não creem, daqueles que têm uma vida comum ou entregue ao pecado, ao mal, e nos levando, através da caminhada com ele, do seguimento, a ter um novo coração, uma nova vida. E como a gente reza devocionalmente, pedindo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, é justamente isso que nós estamos aqui. Amar os inimigos é o que nos faz semelhante a Jesus. Porque é isso, o discípulo busca parecer-se com o Mestre. E o nosso Mestre é aquele que entregou a sua vida na cruz, ainda quando éramos pecadores, ainda quando éramos os seus inimigos. Enquanto batiam nele, enquanto agrediam ele, ele simplesmente pedia: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, o que Jesus está ensinando para a gente aqui, ele viveu no alto da cruz. Ele amou os inimigos e orou por aqueles que estavam perseguindo ele. E além de buscar o discípulo ser parecido com o Mestre, a gente não deve se esquecer que os filhos são sempre parecidos com o Pai. E como acabamos de ouvir Jesus falando, ele faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Pensou se o Pai fizesse chover somente para aqueles que são bons e justos? Já pensou se Deus, quando nós nos colocássemos como seus inimigos, traindo ele, indo para o pecado, se ele nos tratasse como inimigos seus? O que seria de nós? Então, quando o Senhor está pedindo que nós amemos o nosso inimigo, a gente entende
que é a maneira que nós nos tornamos seus filhos, é a maneira em que nós nos tornamos seguidores de Jesus e é a maneira concreta que o Espírito Santo está agindo em nós. Por isso, o Espírito, quando acolhido em nós, ele nos leva a amar os inimigos. Então aqui você tem que entender uma coisa importante. Amar os inimigos é fruto da graça de Deus. Nós, por nossa natureza, não conseguiríamos. Até porque o egoísmo, o ódio ao inimigo, ele é uma coisa espontânea e natural. Agora, amar o inimigo, rezar por quem nos persegue, é uma opção. Eu tenho que escolher, eu tenho que exercitar. Entende? Não é que você, por se entrar no caminho de Jesus, vai ficar fácil, não. A gente tem que ir se exercitando, a gente tem que ir se fortalecendo e, sobretudo, pedindo a graça de Deus. Dizer para Ele, Senhor, eu quero amar os meus inimigos. Eu quero, Senhor, fazer o bem para os que me fazem mal. Eu quero ter um coração semelhante ao teu, capaz de distribuir o amor para todos, independente daquilo que eu receber. E à medida em que nós formos progredindo nisso, nós estaremos cumprindo a ordem que Jesus deu no último versículo. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Por isso, então, ame o inimigo e reze por aqueles que vos perseguem. Porque antes que Jesus nos pedisse para viver este mandamento, Ele mesmo veio e viveu por nós. Que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.